Bom dia, meu amado irmão, irmã, amado ouvinte da palavra do nosso Deus, a você que tem sido obediente, estado sempre atento à palavra de Deus, tem buscado cada vez mais aprender o que Deus tem para os nossos corações, que tem colocado em prática o que você tem ouvido, o que você tem meditado nessa palavra, e não tem dúvida de que é o Espírito Santo que está falando ao teu coração. Isso é muito maravilhoso, porque nós nos encontramos em meio a multidões. Eu quero falar hoje de multidões, inclusive pela live do YouTube, certa vez, eu não sei quando foi, mas o Senhor me mostrou, assim, o Espírito Santo, na orientação do Espírito Santo de Deus, na orientação do Senhor, movido pelo Espírito Santo, eu trouxe uma mensagem a respeito desse texto. E esse texto é o nosso texto áureo da revista Compromisso, pelo qual é o tema que temos nesse trimestre, o primeiro trimestre na Igreja Batista, né? Primeiro trimestre, e agora o primeiro trimestre é a Igreja Compromisso. Então, nessa revista tem os textos áureos para cada dia. E eu estava até então seguindo o aplicativo da Bíblia JFA. Agora eu estarei acompanhando essa revista e tem o texto áureo para cada dia. Como eu comecei um dia atrasado, eu estou lendo a lição de ontem. Amém? Semana que vem, se Deus assim permitir, eu quero iniciar no primeiro dia, seguindo a lição, os textos áureos de cada dia, referente a cada dia. Se Deus assim permitir, me conceder forças, para isso eu conto com as suas orações. Conto com as suas orações, você que tem entendido, que sabe qual é o Deus, qual é o verdadeiro Deus, não tem dúvida nenhuma de que Ele está presente e está contigo e tem te alimentado. A você que naquela multidão que na verdade não está sendo conduzida por... Eu sempre faço confusão quando vou falar ovelhas, lobos vestidos de ovelhas. Você que não tem acompanhado lobos vestidos de ovelhas. Existe uma multidão nessa situação. Embora sintam, depositem a sua fé no que tem ouvido, que é a palavra de Deus, mas estão acrescentando algo que não há necessidade de ser acrescentado. Porque a palavra de Deus, ela já nos mostra, não precisa de termos uma fé materializada. Louvado seja o nome do Senhor. Fé é a certeza das coisas que não se vê e a convicção de coisas que se esperam. Fé é a certeza por aleluia, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Tem que procurar a Bíblia, né? Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Em Hebreus, no capítulo 11, fala a respeito da fé. E ali há uma galeria, é a galeria daqueles que serviram a Deus, e tem ali uma galeria demonstrando quais foram a atitude de cada um deles no decorrer da sua trajetória,
né? Nós temos ali em Hebreus. Você querendo meditar, querendo conferir o que está em Hebreus, você vai ver qual foi a atitude, quais foram a atitude de cada um daqueles servos que serviram, que entenderam que o Deus o qual eles depositaram a sua fé, eles não materializaram, eles não viram, não precisou de fazer nada para que eles entendessem, eles entendiam, eles ouviram a voz do Senhor. Por isso deixou escrito para nós. Por isso Deus, na sua infinita misericórdia, na sua bondade, um Deus que tudo vê, com certeza vendo todas as atitudes, iniciando por Noé, iniciando ali, vai até aqueles que certamente tiveram o seu nome escrito. E hoje não é diferente. O Senhor, Ele tem muitos nomes que já estão escritos no livro da vida, nos quais o inimigo ele não pode tocar e ninguém pode tirar, porque foi escrito com sangue. Foi escrito com sangue ali, o nome ali foi uma preciosidade de saber que você é aquele a quem Deus chamou. Ontem eu investi aqui na devocional, você me perdoa, quando eu falei que depois eu ouvi, e eu gosto de ouvir depois aquilo que eu estou aqui anunciando, falando, para ver e me corrigir. Peço perdão por ter falado que muitos são os escolhidos e poucos chamados. É o contrário. Muitos serão chamados, poucos serão os escolhidos, né? Então me perdoa, pode observar que eu falei dessa forma na devocional de ontem. Então peço perdão, primeiramente a Deus de ter dito dessa forma, e a você que tem me acompanhado, eu quero agradecer e quero dizer a você que tem orado pela sua vida, tem apresentado, não sei em que área você precisa, mas você será visitado, E a você que tem aquele compromisso com o Senhor, você receberá de Deus, você já tem recebido, porque Deus já tem te presenteado, Deus já tem contemplado. Ele tem contemplado, né, as suas atitudes, o que você faz, as intenções do seu coração, o Senhor conhece. Então, por tudo isso, vale a pena viver seguindo ao Senhor, nosso Deus, na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus. Quero ser bem breve hoje, porque tenho um compromisso às 7h30. Eu quero ser bem objetivo aqui na palavra. Eu já mencionei a respeito dessa mensagem numa devocional, e hoje no texto áureo eu me deparei novamente com essa mensagem, onde se encontra em Mateus, no capítulo 5, no versículo 1, onde fala das bem-aventuranças. Tem muitos, a maioria, eu não sei se posso dizer assim a maioria, mas muitos conhecem esse texto que é o Sermão da Montanha. É o Sermão da Montanha. Louvado seja Deus, deixa eu acender aqui. É o Sermão da Montanha. Que fala Jesus. Olha só a atitude dos discípulos, a atitude daqueles que querem, que seguem, que desejam, almejam entender o que o Senhor tem para dizer. Os discípulos, o Senhor o escolheu, assim como também nos escolheu, porque não fomos nós quem o escolhemos, foi Ele quem nos escolheu e nos nomeou para que venhamos a dar frutos, e o nosso frutos os frutos venham a permanecer, né?
Essa é a responsabilidade que temos, é o compromisso que devemos ter com essa palavra, primeiramente com Deus, que é o Senhor da palavra, né? E ciente de que esse Deus, que devemos ter esse compromisso, e para chegarmos, para pedirmos a Ele, para intercedermos a Ele por alguém, para conversarmos com Ele, agradecer a Ele, nós temos que agradecer com certeza, não se esquecendo que o Espírito Santo irá nos orientar e nós vamos aprender, porque o único que pode convencer o homem, o único que convence o homem é o Espírito Santo de Deus. Convence do pecado. O que é o pecado? O pecado de rejeitar Jesus é o maior pecado, né? Rejeitar o maior, nem me expressei mal. O pecado é não reconhecer Jesus, é colocar diante, ao lado de Jesus, várias, como eu vou expressar, meu amado, várias alternativas. Jesus está aqui, Jesus ele é a fonte, ele é a verdade. Então não há necessidade de você se apegar a mais nada a não ser a Jesus Cristo, a nenhum outro Deus. Vou falar assim nos nomes da Bíblia, para não citar aqui religiões, porque não estamos aqui para falar de... Eu não estou aqui para falar de religião, e sim orientar a você que o único que te garante uma vida com Deus, uma vida eterna com Deus, é Jesus. Este é o único. Então ele é o suficiente, ele é suficiente, exclusivo, Salvador, Rei dos Reis, Senhor da paz, Senhor dos senhores, Príncipe da paz, Estrela da manhã. Então tudo isso ele é para todo aquele que crê em Deus e sabe que esse Deus, o qual deixou escrito essas palavras para que venhamos a meditar, aprofundar nesta palavra, é o Deus que enviou o seu Filho, que sendo Deus, ele não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes ele se esvaziou, né? E assumiu uma forma de servo. Ele se esvaziou. Isso mostra que ele tendo, louvado seja Deus, em nome de Jesus. Eu estou tomando água na xícara. Ele, sendo Deus, não julgando com usurpação, ele se esvaziou a si mesmo e assumiu a forma de servo. Então, olha só, esvaziou. O exemplo que ele nos deixa, que ele nos dá, isso precisa ficar bem guardado em nossos corações e jamais permitirmos que o inimigo venha, porque ele não pode tirar o que você realmente crê, deposita, confia nesse Deus. O inimigo não pode tirar, porque quem é de Deus, o maligno não pode tocar. Ele pode tentar, mas ele não pode tocar, porque você é um escolhido, você é a menina dos olhos de Deus. Nós somos especiais para Deus. Precisamos demonstrar o que somos, quem servimos, e passar com segurança essa mensagem de amor, essa mensagem de esperança, essa mensagem onde estaremos juntos, vivendo, contemplando, né? Louvado seja o nome do nosso Deus. A você que é esse servo maravilhoso, esse servo temente, que guarda no coração e que sabe que não precisa de mais nada para seguir a Jesus. São tantas coisas que estão pedindo, que têm colocado ao lado
pareado ali, mas a fonte mesmo, o nosso alvo é o autor e o consumador da salvação, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Que não venhamos a perder esse alvo, que os nossos olhos possam estar fitos nesse Deus, assim como Davi, dizendo: elevo meus olhos para o alto, de onde me virá o socorro. Então ele estava com os olhos elevados sempre para o Senhor. E assim também como foram aqueles que se dedicaram e tiveram seus nomes escritos na galeria da fé, que foi em Hebreus. E o texto de Mateus vai mostrar aqui o que é o discípulo, o aprendiz, né? O que deseja, o que almeja. O que eu já disse, eu quero mencionar aqui um versículo, só para você, o primeiro versículo e o último versículo desse capítulo de Mateus da bem-aventurança. Eu quero refletir nesses dois versículos somente, e eu tenho que estar atento ao horário aqui, amados, porque é 7h30 que eu tenho que estar lá no centro da cidade. Louvado seja Deus. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e o ensinando, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Jesus, glória ao Pai. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e assentando e aproximando-se dele os seus discípulos. Glória ao Filho. Mais uma vez. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Glória ao Espírito Santo de Deus. Seja dada, Santíssima Trindade, a Ti toda a honra, meu Deus, toda a glória, todo louvor e adoração. Por isso, Senhor, eu preciso da tua presença aqui no nosso meio. Eu tenho apresentado a Ti, Senhor, a cada dia, o meu coração, desejoso, Senhor, de falar somente aquilo que o Senhor queira que seja dito. E aqui está, na devocional diária desse dia, no texto áureo, que eu estou colocando como devocional diária, Senhor, que o Senhor use a minha boca, Senhor, que ocupe todo o meu ser, para que eu transmita aquilo que o Senhor quer que seja dito, no nome precioso de Jesus. Amém. Eu não tenho orado nas devocionais, porque antes eu apresento a Deus, eu gosto de estar aqui. Mas o Senhor, nesse momento, e eu já peço a Ele, e nesse momento eu senti novamente a vontade de falar novamente, porque eu não tive o tempo que eu tiro para falar com Ele, pedindo perdão, e eu fico com aquela sensação de que não falei com o Senhor, mas na verdade Ele conhece e sabe da nossa responsabilidade, do nosso compromisso, e tem do nosso caráter, da pessoa que somos, dos compromissos que assumimos e que devemos resolver. O que importa aqui, eu quero falar e ser bem objetivo, é que Jesus, vendo a multidão, eu quero dizer que essa multidão que Jesus vendo, existe muitas multidões. Multidões daqueles que se encontram desesperados, daqueles que se encontram enlutados, multidões daqueles que se encontram sem direção, multidões daqueles que são ignorantes, multidões daqueles que são os mansos, benignos, multidão daqueles que têm virtude vinda do alto do céu. Jesus, vendo a multidão, ele subiu o monte e assentou-se diante dele os discípulos. Então, o discípulo, ele vai sempre desejar estar ao lado de Jesus, sempre aprendendo mais e mais de Jesus. E não basta apenas aprender, precisamos anunciar, precisamos mostrar para este mundo que está registrado na palavra, que tudo que está escrito irá se cumprir,
o que o Brasil está passando, o nosso país, no qual precisamos estar colocando diante de Deus os verdadeiros cristãos, porque se a Bíblia mostra os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade, me adoram em espírito e em verdade. Então, se tem os verdadeiros, existem muitos falsos cristãos. Isso é uma realidade. Há muitos falsos profetas, há muitos falsos que estão aí falando algo que na verdade o Senhor não orientou para que fosse dito. Estão indo, foram correndo e falaram em nome de Deus, mas não são de Deus. Então existe também essa multidão no qual precisamos estar com os olhos bem atentos e ciente de que não é qualquer alimento que precisamos. O pastor, ele trouxe uma mensagem no domingo passado mostrando que é muito triste aqueles que estão buscando, vão porque vai vir um pregador de X, um pregador Y, um pregador, estão indo em busca daqueles que têm uma intimidade com Deus. Glória a Deus, existe aqueles que vivem uma vida compromissada, mas há muitos em meio que atraem multidões e na verdade não falam, não mostram realmente como são, como é preciso seguir, ao nosso Senhor e Salvador Jesus, que é o nosso único Senhor. Amém? Então Jesus vendo a multidão. Agora eu gostaria de perguntar a você, em qual a multidão você se encontra enquadrado? Você se enquadra naquela multidão que almeja conhecer mais e mais desse Deus, ou na multidão daqueles que se encontram enganados, estão enganando e encontram, louvado seja Deus, em nome de Jesus, encontram-se enganando e sendo enganados, porque um dia vão ter que prestar contas. Esta é a realidade, esta é a certeza que precisamos ter em nossos corações. Jesus, ele tem algo, ele tem o melhor, ele é tudo em nossas vidas. Ele mesmo diz que sem mim nada podeis fazer. Então, sem Jesus, meu amado, você não faz nada. E se você tem encontrado, se você tem sido bem-sucedido, é porque o Senhor tem permitido isso para você. Mas jamais eu vou conseguir convencer você. Mas um dia chegará que você entenderá, você vai desejar e não vai mais ter a oportunidade, porque de repente você pode ter os seus dias cortados. Você pode perder tudo aquilo que você possui, que até então no seu coração se encontram ali. Como temos exemplo na passagem daquele jovem rico que teve um encontro com Jesus, encontrou com Jesus. Não teve um encontro com Jesus, ele encontrou com Jesus. E pensando, assim como muitos pensam que estão, por terem o que terem, buscam a Deus em diversos lugares, diversas formas, e acham que estão servindo a Deus, que Deus se agrada, mas não é assim. Não é dessa forma. Os discípulos, aquele que é de Jesus, os discípulos, eles ouvindo Jesus, sentou ao lado deles os discípulos. Mais uma vez, eu não gosto de falar sem estar olhando na Bíblia. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte. Ele vendo a multidão, ele subiu ao monte. Assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Aproximaram dele os seus discípulos. Só aproximará de Jesus quem é discípulo desse Jesus. Amém? Glória a Deus, em nome de Jesus. É tão bom falar de Jesus, que a vontade é de não parar, mas o compromisso ele nos chama. Amém? Então Jesus vendo a multidão. Eu gostaria só que você pensasse
olhasse para dentro de você e observasse qual a multidão em que você se encontra. Se você encontra-se na multidão que está caminhando à esquerda, você está equivocado e tem a possibilidade, tem a condição de você ainda passar para a multidão da direita, onde ouvirá o nosso Senhor Jesus, que é o advogado. Hoje ele é advogado e nesse dia ele será o juiz e ouvirá a multidão que se encontra à direita, ouvirá Jesus dizer: vinde benditos de meu Pai. Que você possa pensar, caso você esteja enquadrado na multidão da esquerda, que não tem encontrado a paz, que não tem encontrado a confiança, que não tem se alimentado conforme é necessário, precisamos ser que alimentando da palavra de Deus. Alimenta-te da verdade, alimenta-te dessa palavra. Amém? Louvado seja Deus. O versículo 48, aqui ele diz assim, olha só, peraí, só um minutinho aqui. Amado, mas essa folha dessa Bíblia, eu tinha minha Bíblia velhinha, e aquela eu tinha mais facilidade de mudar as folhas dela, mas também era cheia de orelha. Então eu já agarrava na orelha daquela ali e achava fácil. E essa daqui eu não quero que ela dê aquelas orelhas mais, então tem hora que chega no momento de passar a folha, eu não consigo. Mateus 5,48, só para você. 5,48. Olha só. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Precisamos estar nos aperfeiçoando a cada vez mais, observando essa palavra. Essa palavra que até então ela é uma fonte inesgotável. Em Provérbios, no capítulo 2, no versículo 15, nos diz assim: filho meu, olha só, é uma condição para nos tornarmos perfeitos. Talvez você tenha o seu pai, tenha a sua mãe, talvez você não ouve o seu pai e é necessário você honrar ao seu pai, à sua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa de Deus. Está registrado na palavra do Senhor. É o primeiro. Caso você não seja um daqueles que honra ao seu pai, à sua mãe, amado, preste atenção. Você que colocou o seu pai ou sua mãe num asilo para se ver livre, não suportou. Eles fizeram de tudo para que você chegasse onde você chegou. E agora você que tem condições de dar o melhor, de deixar ali, de cuidar, de ter um carinho, o carinho que eles tiveram com você e você não tem por eles. Saiba que você está rejeitando o mandamento de Deus, que é o primeiro mandamento como promessa do nosso Deus. Primeiro mandamento como promessa. Agora o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e que se resume os 10 mandamentos, e ao teu próximo como a ti mesmo. Isso se resume, todos os mandamentos se resume. Então é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Se você se ama, você amará o seu próximo. Se você disser que ama o seu próximo, mas na verdade não ama a você mesmo, você está sendo equivocado também. Por isso ele diz assim, Provérbios, eu tirei aqui para poder passar para vocês, e aqui com certeza irei concluir em nome de Jesus. Filho meu, se aceitares, é condicional, para que tudo se resultem em bênçãos futuras na sua vida, na minha vida, para nossas vidas, independente da forma que estivermos, porque Deus sabe o que acontece aos justos, acontece também aos injustos. Então podemos, no fim de nossas vidas, sermos alcançados ou termos
impossibilidade ou ser impossibilitado de fazer algo que fazemos hoje e temos condições de fazer. Amém? Então é condicional. Filho meu, se aceitares as minhas palavras, se aceitares, caso você não aceite, meu amado, problema, em nome de Jesus, com todo respeito, com todo carinho, com toda educação, o problema é de cada um, porque cada um vai responder por si mesmo. Amém? E esconderes contigo os meus mandamentos, se você guardar, se você esconder, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, você estará escondendo no seu coração esses mandamentos que são preciosos. Novo mandamento vos dou. É um novo mandamento que Jesus nos dá. Né? Então isso nós precisamos estar convictos, cientes de que só Jesus comigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento, caso você incline o teu coração ao entendimento, e se clamares por conhecimento e por inteligência, alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares. Olha só a comparação que ele está fazendo a respeito da preciosidade que é em servir esse Deus. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Faça isso, Provérbios capítulo 2, do versículo 1 até o 5. Mas eu quero reter somente aqui nessa palavra que o Senhor concedeu no capítulo Provérbios 2, 1. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe. Esteja orando por mim, estarei passando por um exame neste momento, que Deus possa conduzir, que possa tomar a frente. Eu sei que Deus está na frente, tudo pertence a Ele, Ele cuida dos seus. Espero que neste momento possa estar cuidando também da minha vida, em nome de Jesus, que o resultado venha a ser um resultado positivo, não um resultado negativo. É o que a gente espera. E todo aquele que vá ao médico, a esperança dele é essa. Amém? Em nome de Jesus, ponto final. Amanhã, em nome de Jesus, estarei aqui trazendo a nova devocional. Fiquem todos na paz, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Hoje é dia 18 ou 19 já. Hoje é dia 18, né, de janeiro de 2023. Deixo para você essa devocional e que você possa entender que Deus é maravilhoso, Deus é perfeito. Amém? Não deixe de compartilhar. Se você tem sido alimentado, me ajude neste canal, escrevendo, me ajudando a que o YouTube venha ver que está sendo bom esses vídeos que tem passado. Você pode encontrar também no Face também eu coloco nos status do celular, eu procuro anunciar aquilo que Deus coloca no meu coração. Você querendo, podendo, não vai custar, não é de graça, né? Como todos dizem aqui, embora eu não esteja em busca de tudo isso, mas sim, almejo alcançar um momento maior onde posso falar, até mesmo ao vivo, transmitir ao vivo, que eu não posso pelo celular, pelo computador, pelo webcam, como diz, eu posso. Caso contrário, não tem jeito. Deus abençoe em nome de Jesus. Fiquem todos na paz. Que o amor desse Deus grande, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus, as duas consolações do Espírito Santo de Deus seja com você, seja comigo, seja com a minha família, com a sua família e com todo o servo de Deus, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.